Olá, seja bem-vindo a Doug News Expansão da Consciência. Meu nome é Douglas Allegrini, eu sou advogado criminalista, professor de língua portuguesa e um estudioso do comportamento. Recentemente, me formei no minicurso de terapeuta de resultados. O tema de hoje é como vencer o medo de falar em público. Recentemente, a Inglaterra revelou surpreendentemente que os ingleses têm mais medo de falar em público do que da morte. E nos outros países do mundo, o medo de falar em público ocupa a segunda posição depois dela. Pois bem, vejamos hoje quais são as medidas mais práticas para que você possa perder o medo de falar em público. Veja, quando nós estamos falando em público, o que nos preocupa mais é a crítica, é o julgamento das pessoas que estão assistindo. Então, quando nós estamos sujeitos a nos expor, certamente essa preocupação vem à tona. E é o que traz a inquietude, o nervosismo, os neurotransmissores como cortisol e adrenalina, vão fazendo com que nós tenhamos taquicardia, sudorese, tenhamos gaguejos, perda da memória rapidamente, que nós temos aqueles brancos na hora de falar. E esse lapso temporal faz com que nós percamos a credibilidade do que nós estamos dizendo. Então, é importante que nós mantenhamos a calma, o equilíbrio na hora de falar. Que nós não nos preocupemos demais com aquelas pessoas que vão nos julgar. Para isso, uma das técnicas importantes é você falar com as pessoas, com o público, não para o público, com eles. Mesmo que eles não falem nada, mas o espírito tem que ser esse. Você está falando com o público e não para ele. Porque assim você os aproxima. E aí você consegue ter mais tranquilidade para falar o que você tem a dizer. Outra coisa muito importante é você conhecer profundamente o conteúdo e se ater ao tempo que você tem para expô-lo. O que você tem que fazer? Estudar profundamente. Não pode ser uma análise, como nós diríamos na língua portuguesa, perfunctória, superficial. Você deve se valer, se socorrer de fontes fidedignas. Leia livros a respeito, revistas, documentários, videoaulas, videobooks. Aprenda com audiobook também, porque nós ouvimos, aprendemos bastante ouvindo, absorvemos mais o conhecimento, não obstante a leitura seja fundamental, mas a neurociência explica tudo isso. O nosso cérebro ele tem a neuroplasticidade, que é a faculdade de se modelar de acordo com a nossa vontade. Então, convença-se de que você é capaz de falar aquilo que você tem a dizer, desde que você tenha estudado bastante o assunto. Não pode ser nada superficial, como eu disse. Senão você está fadado a ter que encarar o desconhecido. O medo vem exatamente daí, de você não saber exatamente o que você está falando. Decorar também não é uma boa ideia. Nós, às vezes, decoramos alguma coisa de tanto pesquisarmos aquilo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência. Isso é o crime de roubo previsto no artigo 157 do Código Penal. Mas eu decorei de tanto mexer nele, de tanto avaliá-lo, de tanto examiná-lo. Essa decoreba, ela tem um propósito do fato da habitualidade. Eu não peguei e fiquei ali, não, constranger alguém, não fiz isso. Então, tomem cuidado, porque decorar, você não entendeu exatamente aquilo, e ali, se você perder uma palavra qualquer no meio da decoreba, depois para você voltar ao assunto fica muito complicado. Então evite, certo? Vai acontecer naturalmente de você decorar algo, mas não use isso para falar em público, como se isso fosse a tábua de salvação, porque você pode se dar mal. Outra coisa importante é você entender a audiência, as pessoas para as quais você está se dirigindo. Se for um público jovem, use uma linguagem mais coloquial, mais jovem, mais contemporânea, que tem a ver com eles, com os jovens. Se você está conversando no ambiente acadêmico, melhor dizendo, ministrando uma palestra, falando alguma coisa no TCC, defendendo uma tese, você está num ambiente acadêmico, onde tem PhDs, professores eminentes, que estão ali para te julgar, para te avaliar, você deve usar um vocabulário que seja pertinente, que seja realmente rebuscado, que seja mais formal, que use a língua portuguesa culta.
sem que com qualquer outra plateia você venha atropelar ou aviltar a língua portuguesa. Ela é fundamental. Quanto mais você conhecer a língua portuguesa, melhor você vai se expressar. Você vai ter um arcabouço maior de palavras. E as palavras te ajudam a sair de certas tangências. Né? Que ela escapou pela tangente, saiu pela tangente. É o quê? Quando você está numa situação em que o interlocutor te faz uma pergunta que seja bastante assim, contundente, que vá atingir um alvo que você estava defendendo, ele está argumentando contrariamente, você, sabendo usar a palavra, tendo um vocabulário rico, você pode se valer delas para conseguir sair daquela situação sem que você seja acuado pelos argumentos do seu opositor. Então é bem importante. Eu olho aqui porque sou escravo do tempo. Estou aqui e tenho que ministrar o tempo de fala. Debates, por exemplo, depois da instrução e julgamento numa audiência criminal, abrem-se os debates. O Ministério Público tem o tempo para falar e a defesa também. Durante esse tempo, muitos advogados, alguns deles saíram do crime em virtude de terem que falar. Porque nós falamos em audiência, perguntamos coisas para as vítimas, para a testemunha, para esse ou para aquele, mas quando termina nós temos que falar sustentando tudo que foi dito e argumentando a nosso favor, a favor do nosso cliente. Assim como o Ministério Público vai fazer também. Então, nós temos que ter habilidade na hora de falar. Temos que ter um roteiro, temos que ter uma direção. Nós não podemos perder o objetivo. Nós sabemos que perdemos de 6 a 10 segundos de atenção a cada minuto, com 50 a 70 mil pensamentos, segundo a neurociência. Então, gerenciar tudo isso não é tão simples. Mas a partir do momento em que você se disciplina, em que você estudou o conteúdo, em que você conhece a plateia, você sabe o tempo que você tem para falar, e você sabe também usar a linguagem corporal, fale com as mãos abertas, com o peito aberto, mostrando que você está falando a verdade, seja contundente, eloquente, seja uma pessoa convincente. Ali, a partir desse momento, você vai ganhar a atenção das pessoas, você vai ter a admiração de algumas delas. A performance do orador faz toda a diferença no resultado. Eu digo o seguinte, o indivíduo que é acusado de um crime, por exemplo, de roubo seguido de morte, latrocínio, ele não vai para o júri, embora haja morte. Ele não vai, porque é um crime contra o patrimônio. Então, não haverá o júri. Mas quem vai julgar é o juiz de direito, que é técnico, ele não vai se ater a nenhum aspecto emocional. Ele vai julgar de acordo com as provas e vai julgar e sentenciar e pronto, acabou. Agora, no júri, não. O homicídio doloso, aquele em que há a intenção de matar, o indivíduo é acusado disso, nós vamos mostrar as excludentes de licitude, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito dever legal, que são excludentes, causas que tiram o crime, tiram a culpabilidade do indivíduo, porque ele agiu diante de circunstâncias que não permitiam que ele agisse de outra forma, senão subtrair a vida de outrem para manter a sua, ou então negativa de autoria. Enfim, nesses momentos nós temos que ter firmeza na hora de falar. Estamos falando para um público gigantesco. Eles são advogados, são pessoas do povo, família da vítima, família do réu, juiz, promotor, jurados, a plateia toda que está assistindo. Então nós estamos ali sob o crivo da crítica. E nós sabemos que muitas vezes, inclusive é bíblico, o indivíduo olha a trave no olho do seu próximo, mas não olha a que está no seu próprio olho. Então, não se preocupe com a crítica. Antes de falar, vá até um lugar tranquilo, respire pelo diafragma, tranquilamente, vá mantendo a serenidade, coloque as mãos na cintura, naquela postura do super-herói. Essa postura fará com que a sua linguagem corporal mande uma mensagem para o cérebro de que você está imbuído de poder. Isso não é arrogância, nem prepotência, nada disso. É apenas você se conscientizar do valor que você tem, do quanto você estudou, e a sua paralinguagem, ela deve ser uma paralinguagem clara. A paralinguagem é a forma como você fala, as pausas que você dá, o jeito de falar, o tom que você emite, a sonoridade da sua voz, a firmeza, tudo isso, porque a linguagem corporal ela fala mais do que a palavra dita, verbalizada. Então, quando uma pessoa olha para você instintivamente, inconscientemente, porque o nosso inconsciente registra tudo que existe, tudo, todas as experiências, e ele é atemporal. Isso eu aprendi no mini curso que eu fiz de terapeuta. Então, nós temos que nos ater a isso. Não permita que nenhum fator exterior venha atrapalhar a sua oratória. Seja uma pessoa que tem apresentação, que tem
o desenvolvimento do tema e que tem a resposta, que é a conclusão lógica do pensamento que você advogou. Termino por aqui, espero terem sido dicas práticas e valiosas, apliquem-nas e comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal e deixem um like para que outras pessoas venham acessar o nosso trabalho, que é feito com amor e carinho, para que todos possam expandir a consciência. Muito obrigado e até a próxima videoaula.